Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é Marcão. Para você que é novo no canal, tô chegando agora, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Para você que me acompanha, quero te informar que o Brasil ele está em uma situação emergencial. Para você que acha que o Brasil está agora, neste exato momento, em um verdadeiro mar de flores, está tudo bonitinho, está tudo como nós gostaríamos que estivesse, e infelizmente a grande mídia comprada não está mostrando nem a metade do que está acontecendo no Brasil. Isso eu falo quando a gente fala em jornal, né? O jornal que passa na televisão. Mas o que eu quero alertar a vocês, que eu quero tentar colocar, que eu quero tentar explicar, na verdade, é que o Brasil já passou da hora do povo brasileiro ir para a rua. Porque esse atual presidente, esse Michel Temer, do qual eu não quero na presidência e muita gente também não quer ele na presidência da República, ele não foi um presidente eleito, ele está fazendo tudo o de possível para acabar com o país, né? Aqueles amiguinhos dele lá no Congresso está fazendo exatamente isso, né? A gente sabe que tem muita gente lá comprada com o dinheiro norte-americano, justamente para fazer o complemento desta guerra híbrida no país. Para você que acha que desde aquele processo de impeachment da Dilma, para você que acha que acabou ali, pelo contrário, meu irmão, as coisas só começaram ali. Isso se chama guerra híbrida, uma guerra provocada sem o auxílio do poder militar. Procure, pesquise a respeito disso, né? E o que você está vendo aqui, ó, que você está vendo na tela comigo, é um resultado disso. Essa guerra civil que está começando no Brasil, através do Rio de Janeiro, ela vai começar no Rio de Janeiro e vai se alastrar para o mundo todo. Aliás, para o Brasil inteiro. Tem outras cidades que eu fiquei sabendo já, como alguns municípios do Nordeste, estados que estão no Nordeste, estão em situação muito difícil também. Só que a televisão não reporta esse tipo de notícia. A televisão vai continuar te induzindo ao erro de que está tudo bem, de que o atual presidente está conduzindo de forma eficaz o Brasil, e o que não é verdade, pessoal. Sabe, tem muita gente aí que não acordou para a realidade. Os caras estão mexendo em tudo, está mexendo no bolso de trabalhador, está mexendo na educação, os caras querem congelar os investimentos na educação por 20 anos, saúde, infraestrutura, tecnologia. E vocês tem gente ainda acreditando na grande mídia, que está te induzindo ao erro, né? Mas não tem como esconder a realidade, cara. A realidade, o povo está indo para a rua, porque o povo está se revoltando muito mais do que foi induzido a ir para as ruas a serem contra o governo do PT. Acredite você ou não, tudo isso foi uma indução através da mídia, financiada pela CIA americana, e se chama guerra híbrida, como eu falei para vocês. Policiais do Rio de Janeiro invadem a Alerj em protesto contra cortes do Estado. Aí você, não, mas isso aí é normal, os caras têm que cortar mesmo, tem muito cara aí folgado. Tá, imagina a sua cidade onde você mora sem a proteção da polícia. Por mais que a gente saiba aí que existe, né, alguns policiais envolvidos com a milícia, envolvidos com o tráfico, mas vamos pensar naqueles caras honestos que estão lá para proteger a população. Imagina se esses caras resolvem fazer uma greve definitivo por conta dessas medidas deste Maduro brasileiro, que se chama Michel Temer. Tá aí. Estou lançando isso na internet. Michel Temer é o Maduro brasileiro, o Maduro
da Venezuela implementado no Brasil. Queira você acredite ou não, é exatamente isso que está começando a acontecer. Cortes e mais cortes, medidas contra o povo está sendo implementada do mesmo modo como foi implementado na Venezuela. E você ainda está dando créditos para esse Maduro brasileiro que se chama Michel Temer. Bom, o negócio é o seguinte, pessoal. Por que eu estou comentando isso com vocês? Por conta disso, Michel Temer, ele gastou 612 mil reais para fazer um sambinha. O governo corta na própria carne, mas gasta 600 mil reais para bancar show de samba. O que é isso, pessoal? O cara tá tirando, esse governo do Michel Temer tá tirando com a cara do brasileiro de otário, de idiota, de trouxa. A gente tá falando em crise, a gente tá cortando o dinheiro dos funcionários públicos, né? A gente tá cortando aí investimentos na educação, a gente vai cortar investimentos na saúde, infraestrutura, tudo porque a gente tá em crise, a gente não pode gastar dinheiro. Quando se fala em crise, a gente fala em economia, a gente fala em cortar gastos no geral. Mas o bonitão aí, o Maduro brasileiro, que se chama Michel Temer, o que está fazendo? Está gastando dinheiro público, né, com festinha, com sambinha, dando 15 mil reais para um, dando 20 mil reais para outro. E fora isso, pessoal, sabe o que é mais lastimável? É que isso não foi a primeira vez, não. A gente fala 600 mil reais é muita grana, certo? É muita grana para uma festinha quando o país supostamente está em crise, que isso é uma crise montada. Já coloquei isso no canal, isso é uma crise montada. Não existe crise pelo tanto de imposto que é arrecadado no país. E um dia se arrecadar bilhões de reais, bilhões e bilhões de reais. Aí vem um Maduro brasileiro e fala que o Brasil está em crise, corta gasto de todo mundo, mas para os amiguinhos dele, o cara desbanca aí com o maior sorriso até a orelha, 612 mil reais. Aí vamos fuçando mais lá no fundo, né? Vamos mexendo mais lá desde quando ele começou com essa proposta Venezuela no Brasil, né? Que muitos aí acham que não, que o cara é isso, que o cara vai resolver o Brasil. Meu, a gente tá vendo que o cara tá afundando mais o país. E a população brasileira está aplaudindo. Parabéns para você, cidadão. Muito parabéns para você. Só que todos vão se ferrar, certo? Não é só quem está se manifestando contra, porque você que acredita que ele vai melhorar o país, em breve você vai cair na real. Certo? Em breve você vai concordar comigo, em breve você vai concordar com a maioria das pessoas que estão tentando te avisar. E isso não foi uma, duas, três, quatro, cinco, foram várias vezes, meu irmão. Contra fatos não existem argumentos. Contra fatos não existem sorrisinhos até as orelhas que vão te convencer do contrário. Contra fatos não existem argumentos. Os fatos nos conduzem a real do que o presidente interino Michel Temer está fazendo com o país. Então vamos lá, no dia 9 de outubro de 2016, ele gastou mais de 30 milhões em um jantar, justamente para convencer algumas pessoas da PEC 241. 30 milhões em um jantar. Bom, se nós estamos em crise, né, gastar 30 milhões em um jantar não é nada. Mas 30 milhões é um dinheirinho que a gente gasta ali na padaria no café da manhã, né? Uma coxinha, né? Uma esfirrinha de carne, um pingado, um café preto. Olha aqui, pessoal. O presidente Michel Temer deu um jantar neste domingo, dia 9/10/2016, para os deputados a fim de convencê-los a votarem a favor da PEC 241. E só lembrando vocês que os caras são tão dignos, né, das suas palavras, são tão honrados das suas palavras, que os caras mudaram até o número da PEC.
Não se chama mais PEC 241. Se chama PEC 55. Aí tem um propósito também, né? Tem dois propósitos. Um propósito é justamente fazer com que a população pare de comentar da PEC 241. Porque não existe mais. Exatamente, porque eles mudaram para a PEC 55. E tem outro propósito, que 55 é múltiplo de 11. 11 a gente sabe que é um número ocultista, que os caras utilizam aí no mundo ocultista, no satanismo. E por isso também que eles colocaram como PEC 55, a PEC da maldade. Entenderam a jogada da numerologia? Bom, agora se você quer continuar acreditando no Michel Temer, que ele vai melhorar o país, talvez melhore quando a maioria da população tiver realmente sepultada no cemitério por não ter dinheiro na saúde, por não ter saúde, por não ter médico, por não ter educação, por não ter infraestrutura, por não ter emprego, por não ter nada. Exatamente como está acontecendo na Venezuela. Michel Temer, eu digo, repito e vou repetir, enquanto esse cara não sair do poder, é uma Venezuela implementada no Brasil. Porque não é possível, pessoal, que as pessoas não estão vendo o que esse cara está fazendo. O que esse governo do Michel Temer está fazendo com o país. Em um momento em que o governo tenta aprovar no Senado a PEC 55, que eu falei para vocês, e repito, é bom que vocês saibam a respeito disso, a PEC foi alterada de 241 para a PEC 55, que congela investimentos públicos por 20 anos. E o presidente Michel Temer diz que o governo está cortando na própria carne. Que ironia, né? O Palácio do Planalto promoveu, na segunda-feira, dia 7 de novembro de 2016, uma grande homenagem ao centenário do samba no Brasil. Custo da produção é um café da manhã na padaria. R$612 mil, né? Para quem está em crise, isso não é nada. O Ministério da Cultura contratou a Treco Produções Artísticas Limitada por quase R$600 mil para produzir o evento fechado para 400 convidados. Em outro contrato publicado pelo Diário Oficial, foi informado o pagamento de R$15 mil à cantora Fafá de Belém, simplesmente para cantar o hino nacional. Belo café da manhã, que interpretou o hino nacional na abertura da cerimônia. O Ministério justificou a dispensa de ambas as licitações com o argumento de contratação de artistas consagrados pela crítica especializada e ou opinião pública. Ou seja, não teve licitação para fazer essa festinha. E mesmo que se tivesse ocorrido uma licitação, isso está fora do contexto de crise nacional promovida pelo atual governo. Se existe crise, não existem condições de bancar festinhas. Se existe crise, não existe condições de bancar jantares de R$30 milhões. Né? Quem está falando aqui dos R$30 milhões são pessoas que trabalham no ramo, pessoas que trabalharam lá e que viram, né, e acreditam que foi muito mais de R$30 milhões. Eu vou deixar o link aí na descrição, né, para que você também possa fazer as suas comparações. Não fique só nas minhas ideias, nas minhas comparações. Faça você mesmo a comparação e veja o que esse cidadão aí, o Maduro brasileiro, está fazendo com o povo. Gente, é de revoltar isso. É de revoltar. É você ver o pessoal aqui, ó, os policiais. Também vou deixar o link aí na descrição, porque isso, pessoal, no meu ponto de vista, isso já é um início de guerra civil no Brasil.
Não caia nessa besteira desse sorrisinho desse Maduro brasileiro acreditar que vai arrumar o Brasil. Não vai, os caras querem destruir a nação brasileira como já conseguiram fazer isso. Agora os caras querem colocar leis para destruir mais a população, para empurrecer a população, certo? Colocar o povo brasileiro na miséria, enquanto o povo assiste esses caras aí gastando milhões e milhões com festinhas, com jantares para amiguinhos, comendo caviar, tomando vinho. Quer dizer, gente, existe a necessidade de fazer um jantar para convencer certos deputados, certas pessoas e gastar 30 milhões de reais para convencer de que a PEC da maldade, a PEC 241, a PEC 55 atual, é boa para o Brasil? Na minha opinião, na minha simples e humilde opinião, quando você faz um churrasquinho intencional para algumas pessoas, é porque você está querendo comprá-la. Né? Vamos fazer um churrasquinho, vamos fazer uma festa, vamos colocar comida das melhores, da melhor qualidade, vinho da melhor qualidade, champanhe da melhor qualidade, né? Aí assim, a gente, nas palavras, a gente vai ali no pezinho do alface da orelha e a gente vai comendo pelas beiradas e a gente convence as pessoas de que a PEC da maldade, a PEC do anticristo, a PEC do fim do mundo é a solução para colocar em ruínas o Brasil. É isso que você quer para o seu futuro? É isso que você quer para o futuro do seu filho? Para o futuro da sua família? Então reaja, cidadão. Reaja, brother. Reaja, meu irmão. Não seja covarde diante do que eles estão fazendo com a nação brasileira. Não se acovarde. Não se acovarde. Lembre que se você é cristão, se você segue a palavra de Deus, quem segue verdadeiramente a palavra de Deus como João Batista seguia, não se acovarda diante das mentiras, das atrocidades que fazem com o povo cristão. Não é lutar de dar porrada, mas é lutar em força intelectual, em protestar pelos seus direitos. Porque os caras estão massacrando os nossos direitos. Os caras estão calando a intelectualidade da nossa juventude, da nossa nação. Estão colocando o emprego do brasileiro aí propositalmente em uma crise. Que eu já li matérias a respeito de banco. Banco Itaú demitiu quase 3 mil pessoas. Justamente para quê? Para ajudar o Brasil a ficar em crise. Banco Itaú lucrou ano passado cerca de 16 bilhões de reais. E os caras demitiram quase 3 mil funcionários. Só que na sequência, sabe o que os caras fizeram? Enquanto eles lucravam e demitiam quase 3 mil pessoas, eles abriram mais de 50 agências digitais sem a necessidade do ser humano. Em uma outra matéria, eu não sei como é que eles vão fazer isso, porque quem trabalha no Banco do Brasil, pelo menos o que eu sei, muitas pessoas conseguem emprego no Banco do Brasil porque são concursadas. E eles não podem ser despedidos. E eu vi uma matéria, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas nos sites que eu vi, que eu não tenho aqui disponível agora, porque isso não era do contexto do vídeo, mas já que eu entrei nisso, o Banco do Brasil está pretendendo demitir 18 mil funcionários. Agora, eu só quero saber como é que eles vão demitir esses 18 mil funcionários, porque eles não podem demitir pessoas que passaram em concurso público para trabalhar no Banco do Brasil. A não ser que essas 18 mil pessoas sejam contratadas diretamente por eles. Mas aí está, os bancos nacionais eles tiveram lucro. Então os bancos estão demitindo as pessoas justamente para... É claro que eles vão dar uma desculpa, né? Que o Brasil está em crise, como a desculpa que o Michel Temer, o Maduro brasileiro, está dando, né, para os brasileiros de que está tudo em crise. Mas o cara gasta 30 milhões em jantar, 612 mil reais para fazer uma homenagem à cultura brasileira, ao samba, né?
É triste, pessoal. É triste. Sabe o que é mais triste? É ver que as pessoas não estão reagindo. Poucas pessoas estão reagindo. Meu filho, se você foi nas manifestações contra o impeachment, a favor do impeachment da Dilma, de verde e amarelo, e você não está fazendo nada agora, você é um covarde, cara. E eu falo isso porque eu não tenho papo na língua, não. Eu não tenho medo de falar a verdade. Queira você aceite ou não, você é um covarde. Porque você está se omitindo diante da situação terrível que está acontecendo agora no Brasil e provavelmente você está jogando a culpa lá atrás. A culpa lá no PT. Ah, isso é culpa do PT, nós estamos colhendo o que o PT plantou. Para de ser otário, meu irmão. Para de ser idiota. E veja o que esses caras estão fazendo agora com a nação brasileira. Nós estamos falando de atualidade. Olha a quantidade de imposto que se arrecada no Brasil. Olha a quantidade de impostos que foram arrecadados desde 2010 até o ano passado. Essa crise é uma farsa. E a maioria das empresas que fecharam as portas declararam falência. A maioria, não estou falando todas. Algumas sim declararam falência porque realmente foram vítimas da seca. Foram vítimas da falta d'água. E eu tenho como provar isso. A seca que aconteceu no país fechou várias e várias dezenas e dezenas de empresas. Não foi o governo, foi a seca, foi a falta d'água. Você vive sem água, meu irmão. Você não faz nada sem água. Empresas também não são diferentes. Empresas não funcionam sem água. Barcos não navegam se não tem água no rio. Não se transportam soja e vários outros tipos de produto se o rio está vazio. Se o rio está vazio, não tem como o navio sair com carregamento de soja, não tem como ganhar dinheiro. A fábrica fecha, os funcionários são demitidos. E aí, tem propositalmente uma crise montada. Como eu já disse para vocês, guerra híbrida. Pesquisem sobre guerra híbrida, que vocês vão entender o que está acontecendo no Brasil. É de revoltar, pessoal. Essas notícias que a gente não vê, que a gente gostaria de ver na grande mídia, porque a gente acredita realmente que a grande mídia está em favor da humanidade, da sociedade brasileira, do povo brasileiro, mas a gente vê que eles são, que eles não mostram realmente toda a verdade. Os caras conduzem, o meio jornalístico meio que tendencioso. Os caras não defendem o povo, os caras defendem as grandes empresas, os interesses estrangeiros. Porque se realmente os caras defendessem o povo, que é o que gera riquezas para o Brasil, eu não sei esse bando de idiotas tem em mente em colocar em massacrar o povo brasileiro, o povo mais pobre. Tudo o contrário. Parece que realmente ninguém dessas pessoas lê um pouquinho a Bíblia, ou pelo menos o começo da Bíblia, quando fala lá do José, governador do Egito. Leiam pelo menos essa passagem na Bíblia que fala a respeito de José do Egito. Vocês com certeza ficariam muito mais ricos se vocês respeitassem mais a população. Se vocês respeitassem o povo mais pobre. Porque o pobre, ele não sobrevive muito tempo sem saúde, sem educação, sem respeito. E um povo doente, o pobre doente, o Estado é doente. O rico, que depende do pobre, também fica doente. Parem para pensar um pouco, pessoal. Você que está em cima, que comanda, que tem com condições de comandar intelectualmente a grande massa. Eu estou falando diretamente para você. Saiba que você é um idiota, que você é um ignorante, que você é um burro e que você poderia crescer muito mais se você respeitasse o povo mais pobre. Se você desse mais educação, se você desse mais saúde, se você desse mais qualidade de vida para o
para o povo pobre. Mas não, você acha, você acredita que massacrando o povo você vai ter o total controle. Bom, pessoal, a guerra civil, ela está aí, ela vai começar no Rio de Janeiro. Eu até fiz aqui a separação de uma imagem, porque quando eu vi essa situação aqui no Rio de Janeiro, e eu sei que ela está em alguns outros municípios do Brasil também, eu lembrei de um filme, 2012, né? Cena do filme 2012, aquela destruição lá do Cristo Redentor, o Cristo Redentor sendo destruído. Mas nesse caso, o filme, o que aconteceu no filme? O Rio de Janeiro ele foi destruído por conta de um desastre natural, um vulcão, né? Um terremoto. E aqui no filme, eu entendo o seguinte: eles estão passando uma mensagem subliminar para a gente, o povo brasileiro. E se você recorda dessa parte do filme, você vai ver aqui no filme um monte de gente se manifestando no meio da cidade, né? O Cristo Redentor representa o quê? A queda do Rio de Janeiro, a destruição do Rio de Janeiro, uma guerra civil implementada no Rio de Janeiro. É isso que o filme, na minha opinião, quer dizer para o Brasil. Não que as coisas teriam que acontecer exatamente como o filme estava dizendo que iria acontecer em 2012, que o mundo iria acabar em 2012. Infelizmente, muitas pessoas acreditaram nisso, né? Eu, inclusive, de início, cheguei a acreditar nisso, mas depois eu acabei percebendo que isso é uma grande mentira, uma grande farsa, né, para enganar as pessoas a respeito do fim do mundo, que não seria em 2012. Os caras mentiram muito a respeito das profecias maias. Eu cheguei a ver vídeos de descendentes dos maias que falaram realmente o que significava o calendário maia, e não tinha nada de fim do mundo no calendário maia. Existia um fim de um ciclo no calendário maia em 2012 e que se iniciava outro. Ou seja, a gente não vive no calendário maia, isso é uma crença deles. Então o filme abordou isso, ganhou muitas mentes com isso de que o mundo ia acontecer, o final do mundo ia acontecer em 2012, né? O que faz as pessoas levarem as profecias da Bíblia ao descrédito, porque isso aconteceu em 99, aconteceu em 2012, isso aconteceu muito antes lá no passado, em 1910. Né? Inclusive, uma religião protestante foi originada nos Estados Unidos, se chama Testemunha de Jeová. Foi criada por conta disso, e eles acreditam que Jesus reina na terra invisivelmente até hoje. Né? Uma coisa assim, meio surreal de acreditar como é que Jesus vai reinar na terra até hoje, invisivelmente, em meio a um caos, em meio à pobreza, à fome. Quer dizer, Deus está vendo tudo isso? Esse é o paraíso que ele quis para o mundo, segundo a religião Testemunhas de Jeová? É claro que não, Jesus não veio ainda. As profecias não aconteceram em 1910, não aconteceu em 99, não aconteceu em 2012. Todos esses acontecimentos foram para colocar as profecias em descrédito. E as pessoas falarem, tá vendo? Em 99 não aconteceu nada. E em 2012 não aconteceu nada. Agora, vocês acham que vai acontecer alguma coisa? É exatamente assim que os Illuminatis trabalham, meu amigo. Porque quando realmente acontecer, quando for acontecer, as pessoas vão falar assim: que nada, isso não vai acontecer não. Você lembra daquelas datas lá? Isso é baboseira, isso é mentira. Pois é, meu irmão. Comparem vocês mesmo a cena deste filme aqui, 2012, com o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora. É uma guerra híbrida, uma guerra montada, uma guerra gerada pelo Congresso, uma guerra gerada por intenções externas, por intenções do alto dos Illuminatis.
Links na descrição do vídeo. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer em relação a tudo que foi comentado aí, por favor, deixe aí nos comentários. Comentários abusivos eu vou retirar, certo? Eu sei que tem muita gente aí zoando, brincando nos comentários. Infelizmente vai acabar sendo retirado, vai acabar sendo removido. E se o negócio ficar muito sério aí, como eu já fiz em alguns vídeos, eu infelizmente vou ter que bloquear os comentários. Eu não vou deixar os comentários visíveis, certo? Então os links estão na descrição do vídeo. Por favor, galera, por favor, eu peço encarecidamente, acordem. Vocês que ainda não acordaram para a realidade deste Maduro brasileiro no Brasil, vamos começar a prestar mais atenção. Não é de hoje, é de ontem. Porque está insuportável ver os absurdos que este governo do Michel Temer, o Maduro brasileiro, está implementando no Brasil e o povo calado. O povo calado só está se manifestando quem está sendo afetado. Mas como você não está sendo mais afetado porque o seu feijãozinho voltou ao preço normal, né? Porque as coisas do supermercado voltou ao preço normal, então isso não está te afetando mais. Mas entenda isso, entenda que tudo isso foi provocado para você criar uma revolta dentro da sua cabeça, né? E como isso não te afeta mais, só realmente vai se manifestar quem está sendo afetado. Mas isso se chama o quê? Hipocrisia. Quando você defende uma coisa que é só do seu interesse, né? Mas você não defende alguma coisa que é do interesse nacional. Então eu vou defender o meu lado, mas eles que se viram lá. Só que não é assim, pessoal. Não é assim. Quando uma medida dessa é implementada no povo brasileiro, não é eles que vão se ferrar. Não é eles que vão sofrer as consequências. Elas vêm diretamente, futuramente, nas nossas vidas. Ela não vem de imediato. Ela não vem de imediato. Ela vem na sequência dos fatos. Aí vocês vão reclamar. Olha, tá faltando segurança, né? Como era melhor lá no passado. Ah, no governo do fulano era melhor. Agora tá tudo pior. Então presta atenção no que está acontecendo. E mais uma vez eu repito. Eu sempre vou repetir isso. Pesquisem sobre guerra híbrida. Guerra híbrida é o que está acontecendo no Brasil. Existem agentes da CIA, existem mercenários da CIA envolvidos no Congresso brasileiro, comprando políticos brasileiros, né? Enquanto os caras aí estão com o dinheiro, muito dinheiro no bolso, né? Os caras não estão pensando realmente no povo que realmente precisa de política, que precisa de leis que favoreçam, que ajudem o povo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.